Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aí do nosso curso de HIIT, treinamento de alta intensidade intervalado. E hoje a gente vai falar sobre HICT, ou seja, High Intensity Circuit Training, ou seja, é mais uma modalidade de treinamento aí quando a gente fala sobre HIIT. E, antemão, já gostaria de falar de alguns benefícios aí sobre o HICT, que é o treinamento em circuito aí, que a gente já conhece. O legal desse tipo de treinamento é principalmente pela adesão dos seus praticantes. A gente sabe que 95% das pessoas aí não estão fazendo nenhum tipo de atividade física, 95% das pessoas são sedentárias, e isso se dá também principalmente à monotonia que às vezes é o exercício. Às vezes a pessoa vai para uma academia, matricula na academia, faz tudo 3 de 12, vai lá, anda meia hora na esteira e acaba se tornando um exercício repetitivo e um exercício chato. Então as pessoas têm baixa aderência à atividade física pelo fato da atividade física às vezes ser uma atividade um pouco monótona. Então você tem uma grande adesão aí quando a gente fala sobre HICT, sobre essa modalidade aí dentro do HIIT, que é o treinamento em circuito. Outra vantagem bastante interessante eu gostaria de ressaltar aí para vocês, é a questão de você poder dar essa aula aí em grandes grupos de 10, 15 pessoas aí com tranquilidade. Não sei como que é a situação financeira da sua região aí, onde você atua, mas algumas regiões aí pelo nosso Brasil não tem um poder aquisitivo muito grande, ou seja, as pessoas não têm condições financeiras de pagar caro por um personal. Aqui na minha região, onde eu atuo, um personal para dar aula 3 vezes na semana, ele cobra aí de 500 a 800 reais para ele dar aula 3 vezes na semana. Às vezes na sua região a pessoa não tem essa condição aí de fazer esse pagamento, pagar 800 reais para um personal. Porém, você pode pegar 5 alunos, 6 alunos e cobrar 150, 200 reais de cada um desses alunos e dar aula para eles todos juntos, ok? Então imagina só, se você cobra aí 600 reais para trabalhar 3 vezes na semana, 1 hora do seu dia, e você reunir 5 alunos e cobra 200 reais de cada um, ou seja, fica muito mais fácil para eles pagarem, você já conseguiu ter a sua hora-aula ali bem alta, ou seja, no final do mês você vai ganhar R$1.000 dessa turma aí de 5 alunos, cobrando 500 reais, ou 200 reais de cada um. Então já é uma vantagem, é uma forma de você aumentar a sua hora-aula, dando a mesma aula ali, só que para um grupo de pessoas sem cobrar caro de nenhuma delas, ou seja, é até mais fácil essas pessoas aderirem ainda mais ao treinamento, por 2 motivos. Primeiro, porque ficou mais barato ter um personal trainer ali por apenas 200 reais, e outra coisa, o treinamento vai ser bem dinâmico e ainda vai estar fazendo uma atividade física em equipe, que gera aquela sensação de coletividade, de grupo, de pessoas competindo uma com as outras, e isso é muito importante quando a gente fala de atividade física, porque eu vejo muito professor falando de intensidade, de método de treinamento, porém os seus alunos não continuam treinando. Então é mais importante que o nosso aluno treine, que ele faça uma atividade, que você encontre algo que ele goste de fazer, do que forçar ele a fazer uma coisa que ele não gosta. Lembrando da frase que eu deixei na aula passada para vocês, o aluno não deve adaptar ao seu treino, mas sim o seu treino deve adaptar ao aluno, ok? Então vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais sobre o HICT, sobre esse método de treinamento, que ele é muito legal e é muito interessante. Olha só, quando a gente fala disso, a gente tem que primeiro buscar base na ciência. Olha só, vou deixar esse artigo aqui bem interessante para vocês, onde ele compara um HIIT convencional com um treinamento em circuito. E, por incrível que pareça, o treinamento em circuito conseguiu praticamente os mesmos resultados aí com o grupo que fez o treinamento HIIT convencional. O grupo que fez o HIIT convencional também teve uma comparação em ele com o CIT, que eu já expliquei para vocês, que é o Sprint Interval Training. Então esse estudo está bem interessante, ele está bem bacana. Vou deixar ele aqui na plataforma para vocês lerem ele na íntegra e verem como foram feitas as metodologias aí de treinamento, ok? Então lembre de sempre buscar uma base científica antes de sair prescrevendo qualquer tipo de treinamento. Vamos ver então como foi a metodologia de um treinamento HICT, ou seja, um treinamento em circuito de alta intensidade. Olha só, eu sempre prezo pelo aquecimento, né? Aquecimento de 2 a 3 minutos, pode ser um pouquinho mais também, 5, 10 minutos. Vai da metodologia que o professor prefere utilizar, não tem problema ser 3, 5 ou 10 minutos, você que manda aí como é que vai ser o seu treinamento. Só cuidado para o aquecimento não ser algo muito intenso, que na hora que o aluno for fazer a sessão foco de treinamento ali, ele já está meio exaurido, já está meio cansado, ok? Então vamos passar então para a parte de
prescrição. Olha só, o que você vai fazer, professor? Você vai escolher de 5 a 15 exercícios diversos. Esses exercícios eles podem ser funcionais, podem ser exercícios calistênicos, ou seja, polichinelo, burpee, enfim, essas coisas. Pode ser exercício de força, você pode pegar pezinhos, fazer elevação lateral, desenvolvimento, enfim. Pode ser também exercícios abdominais, enfim. Então, você vai pegar 15 exercícios, de 5 a 15 exercícios diversos e montar um circuito, igual estava naquela imagem, lá dentro de uma sala de musculação, ou então dentro de um espaço. Vou até voltar a imagem aqui para vocês verem. Vocês montam aí um treinamento aí. Olha, esse professor utilizou movimentos de luta, jump, exercício, não sei se ele vai fazer uma prancha aqui, subida no caixote, enfim. São vários exercícios que ele juntou aí para montar o seu circuito. Olha só, as pessoas irão executar esses exercícios em rodízio, ou seja, ele faz um exercício, passa para o próximo exercício, termina aquele exercício, vai para o próximo e assim sucessivamente, ou seja, fazendo um rodízio aí na hora do treinamento, ok? Esse rodízio, ele pode ser contado tanto por tempo de execução ou número de repetições. Como assim, Rafael? Explica para mim para ficar um pouco mais claro. Olha só, esse rodízio, quando ele estiver fazendo exercício, ele pode fazer esse exercício por 30 segundos, 1 minuto, ou então você pode contar repetições. Faz 10 repetições desse exercício, faz 20 naquele outro exercício, mais 15. Eu, Rafael, como professor de educação física, eu priorizo um pouco mais por tempo de execução, porque tem alguns exercícios que são mais demorados que outros. Aí, às vezes, você passa para um aluno e fala, você vai ter que fazer 20 execuções aqui, supondo de burpee. E quando ele termina de fazer, o outro ainda está fazendo 20 exercícios de agachamento. E acaba ficando tumultuado o circuito. Quando eu controlo por tempo, isso aí fica bem organizado. Ou seja, falei, parou, às vezes um aluno ele conseguiu fazer mais execuções em menos tempo, o outro fez um pouco mais devagar. Beleza? Olha só, passar de 1 a 4 vezes em cada estação. Mas e aí, Rafael, essa faixa aqui ficou muito grande. Vou fazer uma vez em cada etapa ou 4 vezes? Como que eu escolhi isso? Você vai escolher isso aqui dependendo desses dois fatores aqui, ou seja, quantos exercícios você escolheu e o tempo ou quantidade de repetição que você colocou para ele fazer em cada um. Vou dar um exemplo. Imagina que você escolhe 15 exercícios e coloca o aluno para ele ficar 1 minuto e meio ou 1 minuto em cada um desses exercícios. Lógico que não dá para ele fazer 4 vezes, porque tem aquele descansinho entre as séries ainda e tudo mais, ou seja, o seu treinamento ele vai durar muito mais que 1 hora. Não é viável para você como professor, porque você vai estar usando muito tempo para prescrever um treinamento, e não é viável para o aluno, porque a maioria das pessoas já não treinam por falta de tempo, né? As pessoas reclamam que a atividade física toma muito tempo do dia delas, então você tem que ser um pouco mais objetivo ali quanto ao seu treinamento. Então não dá para você pôr 4 giros, colocando 1 minuto em cada exercício, sendo que são 15 exercícios, ok? Então você vai analisar, olha, vamos tentar resumir essa sessão de treino de 30 a 45 minutos, ok? Pode ser entre 25 e 40, 30 e 45, você que determina aí, avaliando a sua turma. Então você vai pegar e faz a divisão, por exemplo. Você escolhe 7 exercícios, dando como exemplo, né? Coloca 1 minuto em cada um desses exercícios e pede para eles rodarem de 3 a 4 vezes, ou seja, vai dar de 20 a 30 minutos aí o seu treinamento, mais a volta calma, mais o aquecimento, seu treinamento total deu 40 a 50 minutos aí, ainda deu para trocar uma ideia com os alunos na hora que eles terminarem o treinamento deles, entenderam? Então essa quantidade de repetições aí do circuito vai depender desses dois fatores. Lembrando que a intensidade tem que ser entre 80% e 100% do máximo de cada pessoa. Ou seja, eu achei muito interessante, essa imagem eu peguei na internet, mas achei muito interessante esse quadro aqui no fundo. Ele é uma escala de percepção de esforço. Você sempre olha para o aluno e fala assim, olha nesse quadro aqui, eu vou explicar isso com mais detalhe mais na frente, quando a gente for falar um pouco mais aprofundado sobre intensidade, você fala, olha, quando você estiver fazendo, você tem que estar sempre nessa faixa vermelha. Olha para o quadro e imagina, olha, tem meu cansaço de 0 a 10, ele tem que estar por volta de 7, ele tem que estar por volta de 8, ele tem que estar por volta de 9, entendeu? Pelo menos acima de 7 na hora de fazer o exercício. Tranquilo? Eu gosto muito de demonstrar o exercício em baixa intensidade e o exercício em alta intensidade. Mas quando você trabalha com um grupo, você tem que entender que para algumas pessoas, fazer, por exemplo, 7, 8 burpees por minuto é alta intensidade. Para outras pessoas, fazer de 7 a 8 burpees por minuto é baixa intensidade. Mas conscientize os seus alunos a ficarem entre 80% e 100% da sua intensidade máxima.
Montei um circuitozinho aqui para vocês verem como exemplo. Vou dar um exemplo que eu vou montar um treinamento aqui agora em circuito e eu escolhi esses 6 exercícios. Olha só, escadinha, fazendo corrida alta na escada funcional, exercício de abdominal, um burpee, um pulo no caixote, um polichinelo lateral e algum exercício nos aros chineses, aqui nos chapéuzinhos aqui chineses, ok? De treinamento funcional. Aí, como são só 6 exercícios, eu posso colocar muito bem 1 minuto em cada etapa. A pessoa faz 1 minuto desse, gasta de 20 a 30 segundos para mudar para o próximo, gasta mais de 20 a 30 segundos para mudar para o outro, ou seja, ele vai gastar mais ou menos aí 8 a 10 minutos para concluir essa rodada e repete tudo isso daqui mais 3 vezes, ou seja, vai fazer 4 rodadas no circuito ou até mesmo um pouco menos. Se a turma for um pouco mais iniciante, posso repetir só 2 vezes ou uma vez só faço uma repetição, ou seja, faço de 2 a 4 séries dentro desse treinamento. Lembrando que a intensidade tem que estar sempre entre 80% e 100% do máximo, ok, pessoal? Isso é muito importante. Então eu falo para o meu aluno, vai fazendo tudo isso daqui e repete 4 vezes e pronto, acabou o meu treino do dia. E isso aqui é um treinamento muito eficiente, assim como mostra lá naquele artigo que eu liberei para vocês, é um treinamento que gera resultados similares a um treinamento HIIT convencional, onde você coloca a pessoa para pedalar forte, pedala devagar, ou então corre na esteira bem rápido e depois faz descanso ativo ou ativo. É um treinamento que dá muito certo e lembrando que é um treinamento que tem uma boa aderência e o mais legal de tudo é que dá para você montar grupos de treinamento, elevando até mesmo o valor da sua hora-aula. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de treinamento, que é o HICT, que é High Intense Circuit Training. Ele é um treinamento que cabe aí muito bem em vários lugares. Para quem não tem acesso à academia e só tem uma praça aí na sua cidade, no seu setor, você pode comprar alguns equipamentos funcionais e aplicar esse treinamento em uma praça. Logo, logo você vai conseguir vários alunos aí. Imagina você montando aí 5 turmas de 5 alunos cada um, cobrando R$200 cada um. No final do mês você já ganhou R$5.000 trabalhando 5 horas por dia. Vamos ser sinceros que quem ganha isso hoje, R$5.000 trabalhando 5 horas por dia? Não é qualquer profissão que paga isso para alguém hoje. Então, se você tiver um desempenho muito bom, se você tiver uma boa quantidade de alunos, você vai conseguir ter sucesso aí dentro da sua carreira e é o que eu desejo para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e bons estudos.